preventivo é importantíssimo em toda a fase da sua vida, mas principalmente no início da vida dos cães e dos gatos. Veja só, o filhote, ele quando nasce, ele está fragilizado, ele sai de um local extremamente protegido, que é o útero, ali envolto por placenta, envolto por líquidos amnióticos, e ali tem uma proteção. E quando ele sai para o mundo, né, sai desse útero, dessa proteção, ele vai ali enfrentar temperatura, frio, fome e outros problemas que porventura venham a acontecer quanto à questão de doenças. Então os principais problemas que esses filhotes ao nascer eles vão encontrar, aí nós vamos ter principalmente o colostro, a alimentação. Esses filhotes ao nascer, eles têm de ingerir imediatamente o colostro, de preferência, nos primeiros 30 minutos ou 2 horas de vida, mas até as 12 horas de vida é importante que ele mame, já que esse colostro vai dar o que nós chamamos de imunidade passiva, que é quando ele vai adquirir as defesas passadas da mãe para ele através do colostro. Outro cuidado que tem de ter com filhote recém-nascido é a questão do umbigo, já que muitas vezes fica o cordão umbilical ali grande, pode causar aí um problema de hérnia, pode causar um problema de evisceração, pode causar um problema de infecção, né, um onfaloflebite, e também você tem que ter essa precaução. E a outra questão é o esmagamento desses filhotes, a questão da fêmea muitas vezes cair por cima dele, machucar, ele ficar enterrado quando coloca na areia, não ter um conforto de um bom berço para ter um local adequado para ele ficar. E o frio, tá? E o frio. Então o proprietário, o responsável, tem que estar sempre atento com esses filhotes. Aos 28 dias de idade, os cães eles já podem receber uma vacina chamada PUP, que é uma vacina que vai proteger contra as 2 principais viroses que nós temos circulante aqui na cidade de Caicó e no Seridó, que seria a sinomose e a parvovirose. E posteriormente você faz a cada 21 dias a proteção com vacina. Aí nós já utilizamos uma vacina polivalente, uma vacina que vai proteger contra 8 doenças, tá? E mais algumas cepas, dependendo de qual seja a vacina que você utilize. E essa vacina a cada 21 dias, de preferência você termine a vacinação desses cães com aproximadamente aí na 15ª, 16ª semana de vida. Muitas vezes sendo necessário o médico veterinário lançar mão de fazer até 4 doses dessas vacinas. E aí você consegue protegê-lo contra essas principais viroses que são circulantes e que causam a maioria das mortes dos filhotes. Outro cuidado que você tem de ter é a questão de vermifugação. Muitas vezes esses filhotes eles já nascem com verminose. Eles, ao mamar, eles já adquirem a verminose. E essas verminoses causam problemas seríssimos, seja ele de diarreia, seja ele de anemia, seja de desconforto estomacal, e que esse filhote ele tem de estar recebendo essas vermifugações periodicamente. O intervalo da vermifugação aí vai variar de acordo com o profissional, pode ser 3 dias consecutivos de vermifugação, dá um intervalo de 15 a 28 dias, eu particularmente prefiro dar um intervalo de 21 dias, e você faz novamente a vermifugação. Mas também tem produtos de dose única que você faz uma só aplicação e repete no intervalo entre 15 a 28 dias. Esse aí é outro cuidado que você tem de ter fundamental. A questão também dos cuidados é você verificar se as fêmeas, seja elas gatas ou cadelas, têm leite suficiente para alimentar os filhotes. Muitas vezes os filhotes eles vão a óbito em virtude da falta de alimento dessas fêmeas. As fêmeas não têm leite suficiente para alimentar a ninhada. E você tem de verificar isso, e caso identifique que essa fêmea não tem leite, você pode lançar mão de leites, de sucedâneos de leite que tem à venda no mercado,
ou você ter o cuidado também de estar fornecendo alimentos que sejam adequados e propícios para esses filhotes cães e gatos. É outro cuidado que você tem de ter. E, Marcos, chega já numa fase posterior, onde você vai fazer o desmame desses filhotes. É onde você vai tirar esses filhotes da mãe, né, e levar muitas vezes para um lar, para uma adoção, para um outro cuidador, para ser vendido e aí por diante. Então, essa fase aí, a gente tem de estar sempre atento, porque a informação que esse responsável, que essa nova pessoa, que essa nova família vai receber esse filhote, é uma fase muito transitória, complicada. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas nunca cuidaram de um cão. Vai ser a primeira vez, é como se estiver chegando um bebê dentro da casa. É um filhote que está chegando e ela não tem cuidado. Muitas vezes os filhotes começam a morder, começam a comer objetos, porque pelo ato de brincar, pelo ato da troca dentária, que esses filhotes aí vão começar a fazer a troca dentária por volta aí de 4, 5 meses de idade, e vão começar a morder, destruir pé de mesa, destruir sapato, comer algum objeto que encontre no chão. E é outro problema que nós temos e outro cuidado que nós temos é a questão dos corpos estranhos, né? Esses animais começam a comer corpo estranho e esse corpo estranho muitas vezes causa uma obstrução intestinal, esse corpo estranho causa uma infecção intestinal, sendo necessário até que você realize cirurgias para fazer a remoção desses corpos estranhos no intestino ou no estômago desses pacientes. Então, todos esses cuidados aí são cuidados que tem de se lançar a mão para que você possa estar atento a receber esse filhote, a cuidar desse filhote o melhor possível para prevenir e protegê-lo contra acidentes ou contra doenças que porventura eles venham a apresentar. Lembrando que quando você tiver dúvidas, procure o auxílio de um médico veterinário, para que ele possa estar lhe dando todas as orientações de vacinação, vermifugação, alimentação, cuidados necessários para que esse filhote possa ter um bom desenvolvimento inicial e, consequentemente, ter um futuro brilhante, né, transmitindo alegria e carinho para essas pessoas que o acolheram. Você acha que o ideal, então, chegou um animalzinho na sua casa, primeira coisa que se deve fazer é procurar o médico veterinário fazer um check-up? Particularmente, Marcos, não falando como médico veterinário, mas falando como criador, como proprietário, como responsável de cães e gatos que eu tenho na minha casa. É muito importante o conhecimento técnico. É muito importante saber o porquê de cada coisa quanto à questão de vacinas, vermifugação, alimentação. A internet muitas vezes lhe dá essa informação. Você vai para Dr. Google lhe diz tudo. Porém, lhe diz de forma que você tem de ter uma boa interpretação. E as dicas principais, o médico veterinário vai lhe dar com certeza. Ele vai estar lhe dando uma confiança, um carinho, né, necessário, vai estar lhe dando uma atenção que você pode ter aí uma confiança, que você pode criar um vínculo e que você pode com certeza fazer os exames necessários para que esse paciente, para que esse animal tenha uma qualidade de vida satisfatória. Perguntas no nosso WhatsApp 99205-3030. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Robson. Eu gostaria de perguntar ao doutor Robson. Eu tenho um cachorro, Bingo. Ele está com 7 meses. Ele é vacinado de todas as vacinas que se dá em filhote. Ele tem as vacinas completas, remédio verminose, mas faz algum tempo que ele vem assim com fastio, comendo pouco, ele está emagrecendo. Aí para acabar de completar, eu dei 0,5 de um remédio que serve para carrapato, injeção. Ivomex o nome. Menino, esse cachorro quase morre, doutor.
Ele ficou assim impregnado, duro, grunhindo muito. Eu estava sem condição de levar para o veterinário, fiz remédio em casa mesmo. Eu dei aquele carvão mineral, dei um antitóxico que eu tinha aqui, umas gotinhas. Ele está melhor, ele já está correndo, se animou. Aí, mas doutor, ele não está querendo comer. Come muito pouco. Está ficando magrinho, mas ele está bem animadozinho. O que é que o senhor me diz? E ele, doutor Robson? O que eu posso dizer à senhora é que quase, provavelmente, a senhora matou o cão da senhora. A ivermectina, ela é uma droga que ela causa intoxicação. Pelo que a senhora falou aí, a dose que a senhora utilizou foi uma dose para um animal que tenha 25 quilos de peso vivo. A indicação da ivermectina, ela só é para bovino, ela é indicação para boi e para ovelha, ela não tem indicação, o produto injetável para cão e gato, tá? E provavelmente esse animal, ele se intoxicou. E essa intoxicação, Marcos, além de ela causar alteração neurológica, né, no sistema nervoso central, ela também pode causar doenças no fígado e principalmente no rins. Então a senhora pode ter aí propiciado que esse animal esteja no momento agora, como a senhora disse que ele está sem querer comer, que ele está aí perdendo peso, ele pode ter causado uma hepatite ou uma insuficiência renal, muitas vezes aí crônica. No caso, ele pode ter causado insuficiência renal aguda. Então aí é bastante complicado. Minha indicação para a senhora é que a senhora procure um médico veterinário para que possa ser feito principalmente os exames bioquímicos hepáticos e renais e a avaliação neurológica desse animal. Ainda pode correr atrás do prejuízo? Marcos, pode correr atrás do prejuízo, sim. Porém, lesões renais, muitas vezes elas são irreversíveis. Uma vez o animal com insuficiência renal, na hora que que os néfrons eles são destruídos, aí que tem mais de 70% dos néfrons destruídos, a gente já considera uma insuficiência renal aí crônica e que você muitas vezes não consegue reverter, e sim fazer com que esse animal tenha após medicado, tenha uma qualidade de vida satisfatória, dependendo das medicações que você utilize. Quando o rim já está num nível muito comprometido, aí esse paciente teria de fazer hemodiálise ou transfusão, transplante renal, né? Mas aqui, para a nossa realidade de Caicó, é uma coisa ainda que está além do nosso alcance. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. A minha pergunta aí pro médico o que deve ser feito, né? Eu tenho um vizinho aqui no bairro que ele tem um cachorrinho puro e esse cachorro passa o dia latindo, né? Ele não para e ele coloca o cachorro na área e o povo passando e ele passa o dia até a noite latindo sem parar. Eu queria saber o que deve ser feito, né? E ele, doutor Robson? Na minha concepção, você deve denunciar na polícia, né? Existe lei de crimes ambientais e também questão sonora. Os animais, eles, quando você tem a posse desse animal, você é o responsável por ele. E você é responsável civil e criminalmente. Então, se esse animal ele está causando um desconforto para a população, Marco, porque eu entendo o seguinte, que o meu direito começa quando o seu termina, mas o meu termina quando o seu começa. Então, o direito, ele cabe para todo cidadão. E as leis, elas estão aí para serem cumpridas. E se tem alguma infração na parte da legislação, aí cabe a você fazer um acionamento judicial e os meios que existem polícia ambiental, polícia civil, e você faz a queixa e consequentemente eles vão investigar e vão ver o que está acontecendo, né? Se está causando um incômodo, existem leis no Brasil para que esses incômodos eles sejam reparados ou resolvidos. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor Robson. Eu tenho uma cachorra, ela é vira-lata, grande porte, né?
Só que assim, eu estou percebendo que ultimamente ela cansa muito, principalmente no período da tarde, quando começa a esquentar, né? Porque ultimamente está muito quente. Aí lá para a noite, 7 horas, é que ela diminui mais esse cansaço. Mas é só pela questão da quintura. Só que eu queria saber se é correto, quando ela tiver com esse cansaço, se eu posso dar um banho nela, assim, não todos os dias, né? Eu molhar ela um pouquinho para ver se alivia mais esse cansaço dela, que eu tenho certeza que é por conta da quintura. E Ayrton Robson? Olha, pode sim, Marcos. O calor, ele está causando muito desconforto, não apenas para cães, mas também para gatos. Você chega nesse horário, tá os gatos com a boca aberta, respirando, animal, o cão, ele elimina calor pela boca, pelas fezes e pela urina. Ele pouco elimina calor como nós, seres humanos, pela sudorese, pelo suor. Uma dica que eu dou você pode estar fornecendo, por exemplo, água fria, água gelada para esse cão. Você pode fazer sorvetes, né, ou bloquinhos de gelo, com um pouco de ração ou com um pouco de sachê. Você tritura e faz aqueles bloquinhos, aqueles gelinhos, cubinhos de gelo, para que ele possa estar se refrescando e você fornecendo. Também outra dica, o banho ele pode ser dado sim, lembrando que esses banhos, dependendo da maneira que você for dar esse banho e o animal ficar com o pelo molhado, favorece ao aparecimento de dermatites, seja ela fúngica ou bacteriana. Então, muitas vezes você está tentando aliviar o calor e, consequentemente, você pode estar favorecendo a uma dermatite. Então, quanto à questão do banho, eu só tenho essas ressalvas. Ok, tem mais pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Dr. Robson. A minha gatinha, ela tem 8 anos. Eu sempre dei vacina para ela nunca parir. Só que agora ela está apresentando nos peitinhos uns caroços. E eu acho que dói, porque quando a gente bota ela no braço, ela mia. O que será que você pode ser? Já será o início de câncer de mama? E aí, Dr. Robson? Provavelmente sim. Esses animais que tomam esses progestágenos, que são essas medicações anti-cio, favorece ao aparecimento de neoplasias mamárias, de tumores de mama. E como a senhora cita que já tem uns carocinhos, que já tem um aumento de volume na cadeia mamária, provavelmente já é uma neoplasia, já é um tumor de mama. Esses tumores eles podem ser benignos ou malignos, e a indicação, após uma avaliação do médico veterinário, é que seja feita a mastectomia desse animal. As mastectomias elas podem ser regionais, unilateral ou bilateral em cadeia, né? Ou você faz na região, ou você faz em uma cadeia mamária, ou você faz nas duas cadeias mamárias. Vai depender muito de como esteja esse quadro desse paciente, Marcos. Meu cachorro tem 8 anos, é um poodle, ele está remelando os olhos. E aí, é normal isso? Não é normal. Remelar os olhos, ele pode ser uma sintomatologia de diversas doenças, desde a obstrução de um canal nasolacrimal até uma ceratoconjuntivite, né? Aí uma úlcera de córnea, até, Marcos, sintomas de outras doenças secundárias como a sinomose, a leishmaniose, que é o calazar. Então isso daí tem de ser avaliado por um médico veterinário, fazer os exames necessários e dar o diagnóstico para poder tratar corretamente. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir, inclusive, no Instagram, instagram.com/veteripet. Obrigado por sua participação. Obrigado, Marcos, e uma boa semana a todos. São 8 horas 3 minutos.